Fala galerinha aí do canal Pro Renko, pessoal que tá curtindo o canal, acompanhando os estudos aí de Nasdaq, índice, dólar, né? Pessoal, eu faço o possível, tá? Não apareço muito. Eu sei que eu tenho que gravar mais, eu sei que eu tenho que vir mais, eu quero fazer de manhã live. Só que a vida real não é só a vida do mercado financeiro, né? Então, vida real tem outras coisas para fazermos. E aí, turma, hoje eu vou falar para vocês sobre esse indicador que eu já falei milhares de vezes, mas agora eu quero fazer um vídeo definitivo. Por quê? Por quê, Pazinho? Por quê? Porque saiu uma atualização. A Nelogica nos respondeu. Falei mal da Nelogica, a Nelogica nos respondeu. Tá? Eu abri chamado, falei com isso desde o ano passado, tentando falar com ele sobre isso. Não resolvia. O Júlio Bussoli, né, meu parceiro programador, entrou em contato novamente, papapá, papapá, finalmente resolveram o tal do problema que acontecia no nosso indicador de sessões, tá? Indicador de sessões. Vamos lá. Para quem não sabe do que eu estou falando, tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, indicador de sessões é esse aqui, pessoal. Ele vai plotar na janela de vocês para o gráfico aí de Nasdaq, tá? Você pode utilizar isso aí para o Black Arrow, tá? Black Arrow, show. Tanto para Black Arrow de mesa proprietária, você que opera na Ilus, você que opera na MID, né? Ou na MID Global, ou até agora tá saindo uma outra mesa já. Olha, tá pipocando aí duas, três, quatro mesas proprietárias aí utilizando Black Arrow, tá? Black Arrow vai estourar no mundo todo, pessoal. Tá? Vai estourar. É um caminho sem volta. Você gostando da Nelogica ou não, tá estourado. Show? Então, olha só, esse indicador vai plotar no gráfico para vocês um quadradinho, alguns quadradinhos coloridos, né? Uma coisa assim bem simplória, bem simples, né? Mas de extrema importância na leitura para quem quer operar o mercado internacional, tá? Primeiro passo, vamos entender o seguinte: Nasdaq está operando na bolsa de Chicago, a famosa CME, tá? Então, Nasdaq está se movimentando enquanto a bolsa lá fora está aberta, ele está se movimentando. Maravilha. Qual é o horário que Nasdaq está se movimentando? Vamos lá. Pensando em horário Brasil, tá? Começa às 19 horas, o pregão começou hoje, agora é 20 e 25, começou às 19 horas de hoje e o pregão de Nasdaq vai encerrar amanhã às 18 horas, tá? Primeiro passo. O que movimenta principalmente Nasdaq? Nasdaq é um ativo, tá? Futuro, tá? Uma projeção futura que compreende a cesta de ativos particularmente de tecnologia, principalmente tecnologia, tá? Quem tem muito peso lá, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, então essas grandes empresas gigantescas, conforme as suas cotações desses ativos, então esse índice vai subindo e vai descendo, tá? É o índice Nasdaq. Porém, esse índice futuro ele está sendo negociado durante todo o pregão CME, então desde as 19 horas até às 18 horas do dia seguinte. Qual é o principal horário de volatilidade? Qual é o principal horário de volatilidade para esse ativo? O principal horário é durante a manhã, ali em torno de 10 horas, 9h30, 10 horas, 10h30. 10h30 é a abertura dos papéis à vista. Maravilha? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Então, a maior volatilidade do ativo é neste horário. Porém, Pazini, como é que a gente faz para operar fora do horário, né? Eu quero operar durante a noite, quero operar de madrugada. Top. Dá para operar? Dá para operar. Temos boas movimentações em outros horários. Você que acompanha o canal sabe que eu falo que eu gosto de operar Nasdaq em torno de 7h30 da manhã, 8 horas e muitas vezes até as 9 horas eu já consegui bater minha meta, já resolvi meu dia operando esse ativo, tá? Essa é a primeira mensagem. Dá para operar durante a noite? Dá. Dá para operar madrugada? Dá. Que solução que eu achei para isso? Porque eu queria operar em horários alternativos. Eu não queria operar, depender da bolsa somente no horário de maior volatilidade. Por quê? A grande volatilidade ela é interessante, mas se você erra o lado, você tem uma chance de tomar um stop bem grande, né? Bem pesado. Por quê? Porque a movimentação ela é bem forte nesses horários. Então, se a gente acerta, top, maravilha. Agora, se você erra, você tem bastante chance de quebrar a tua conta em mesa proprietária ou tomar um stop grande, né? Por conta dessa volatilidade. E aí eu fui fazer estudos, né? Procurar especialistas, colegas. Um dos colegas que eu cito sempre aqui é o Samir. Me explica qual é a leitura que eu posso fazer para a Nasdaq, que é no mercado internacional,
fora do horário de maior volatilidade do horário principal. E aí o Samir me trouxe essa leitura das janelas de horários que são as sessões internacionais, tá? O que são as sessões internacionais? Pessoal, primeiramente, durante a madrugada, durante a noite agora, às 9 horas, se inicia as operações da sessão asiática, tá? Então é a Bolsa da China, Coreia, Japão. Então tem, né, as bolsas lá fora estão já abrindo e começando a negociar o pregão de amanhã, né? Começando agora à noite. Então essa é aquilo que a gente chamamos de sessão asiática, tá? É a primeira sessão. Essa sessão a gente marca num determinado horário, em torno de 9 da noite até a 1 da manhã ou até a meia-noite, falando agora em horários de Brasil, tá? O que acontece? Esse indicador, ele plota esse quadradinho amarelinho, tá? E aí eu sei o seguinte, ó, Nasdaq se comportou desta forma durante este horário, tá? Primeira mensagem. Passou esse horário, continua passando o horário da noite, nós temos a próxima janela operacional. Qual é a próxima janela? A gente chama de sessão de Londres, tá? Essa sessão de Londres, a gente começa a acompanhar ela a partir das 3 horas da manhã e a gente vai acompanhar ela até as 6, 7 horas da manhã. E aí o que acontece? Esse indicador vai plotar essa janelinha azul, porque fica mais visível e mais fácil para você controlar. Basile, posso eu mesmo desenhar isso na minha tela? Claro que pode, né? Você mesmo vai marcar a máxima e a mínima da sessão neste horário, tá? Neste horário. E aí você tá sabendo que aqui há uma janela operacional neste horário, que seria Londres e a sessão de Ásia. Após a sessão de Londres, qual é a próxima? Aí a gente já está falando então da movimentação de Nova York, tá? Da movimentação de Nova York. Lembrando que essas sessões, estou falando nos horários BR, tá? Mas o estudo, na verdade, a gente faria em relação ao horário de Nova York, tá? Isso que é importante entender também, porque a movimentação da bolsa lá fora é outro horário. Então, tudo eu estou falando aqui porque eu estou falando em português. Quem está assistindo esse vídeo é brasileiro, então precisa entender dentro do fuso brasileiro, tá? Então, a próxima sessão após Londres, então eu tenho essa sessão que é a de maior volatilidade sempre, né? O coração do dia é Nova York, tá? Então, essa sessão ela é responsável pela maior volatilidade, certo? Após a sessão Nova York, como é que o ativo se comportou? Aqui a gente chama quase que de fechamento de mercado num contexto geral, mas nesse caso aqui eu tenho a sessão marcada então pelo fechamento de Londres, tá? Então isso aqui não é um estudo que saiu da minha cabeça, nem da cabeça do Samir, e sim principalmente do pessoal que utiliza e estuda a parte de SMC, tá? Então eles vão entender lá o Smart Concept, né? O dinheiro inteligente, chama, coisas assim. Então eles têm lá vários estudos, utilizam vários gatilhos de entrada, né? A região de order block. Então tem várias sessões que eu não domino, não estudo, eu não me interesso. Para mim me interessa entender o que? Estas regiões. Essas regiões para mim são muito ricas, tá? Primeira leitura do dia, o que eu faço com essas informações? Pazini, primeira leitura. Quando eu tenho a sessão da Ásia e a sessão de Londres fazendo uma janela mais lateral, nesse caso, você pode observar que Londres marcou uma mínima logo abaixo da Ásia, depois uma máxima acima. Eu estou tendo aqui um dia de uma certa incerteza, tá? Uma certa incerteza. Só um pouquinho que desconfigurar a janela, já voltei aqui, beleza. Normalmente, tá? Normalmente eu tenho essa janela, geralmente ela acima, tá? Londres acima da Ásia ou abaixo. Quando eu tenho uma janela acima ou abaixo, eu estou imaginando já um pregão me dando uma possibilidade de direção, tá? Então, se Londres está acima, eu já imagino que aquele pregão, aquele dia vai ser mais direcional, para cima, em alta, né? E nesse caso aqui eu tenho uma incerteza. Então, primeiro passo. O que eu faço com a leitura destas regiões? Pessoal, são regiões muito importantes, tá? Então, aqui eu vou ter uma região de suporte, né? E uma região de resistência, ou seja, o preço muitas vezes vai vir testar esta região aqui embaixo e poderá reagir, né? O preço poderá reagir e ter uma continuidade de alta. Da mesma forma, ele pode testar essa região, capturar liquidez, tá? O que é captura de liquidez?
eu vou ter posicionamento de contratos ali de stop, né? Stop dos grandes players, ou seja, se bater ali vai entrar uma defesa, alguém vai proteger essa região, se não tiver essa proteção ela tende a deslocar o preço, tá? Então, o princípio básico de suporte e resistência eu vou utilizar na leitura dessas regiões, principalmente no sentido de captura de liquidez. Então, eu vou ficar bastante atento em pegar operações de reversão nos primeiros testes que acontecem nesta região. Então, o preço veio durante a manhã, marcou para mim durante a madrugada a sessão de Londres, fez esse testezinho, eu poderia fazer uma compra, essa compra precisa ser rápida, né? Aí dentro do teu operacional você precisa estar apto a fazer operações nas extremidades. Você vai fazer uma operação stopzinho curto e uma operação rápida. Estou aqui com um gráfico de 15 minutos. Aí você vai ter um alvo automaticamente um pouco mais curto, tá? Essa é uma possibilidade. Operação de extremidade, você tenta capturar a liquidez, bateu ali o primeiro toque de defesa, você entra comprado e aí você tenta levar o preço até novamente a região da máxima anterior. No caso seria aqui, tá? Essa é a operação que eu, Pazini, gosto de fazer? Não. Essa não é a principal operação que eu faço. Para quem já acompanha o meu grupo lá de estudos, o Six Trader, onde a gente tem lá diversos estudos com vários colegas, né? Eu sempre falo lá do Samir, que posta estudos de Nasdaq todos os dias. O Johnny Beraldo, do canal Prefiro Renko Trader, também posta estudos, posta os indicadores dele. Muito conteúdo gratuito lá nesse grupo. O Júlio Bussoli, nosso programador, que me auxiliou a fazer esse indicador. Aliás, ele fez o indicador, eu fui ajudando, dizendo, Júlio, isso, aquilo, né? Faz assim, faz assado. Então, o Júlio é o programador, é a mente por trás deste indicador. Eu só fui ajudando e gabaritando e fazendo os ajustes do indicador. Mas a programação grossa foi com o Júlio Bussoli. Lá no grupo a gente tem o Morasco, que faz os estudos de opções, estruturação de operações protegidas, buscando rentabilidade com opções. E aí também ainda o Clênio Ferreira, que é o nosso colega, que é especialista em mesas proprietárias no Brasil. Tá? Maravilha. Então, falei do Six Trader. Lá a gente posta todos os dias os estudos e eu posto um estudo que eu faço, que é do rompimento dessa sessão de Londres, tá? Então, na minha visão, e fiz um estudo passado e tem feito muito sentido sempre que eu tenho o rompimento dessa região, 90% das vezes eu vou atingir alguns alvos de FIBO desta região. Daqui a pouquinho eu já mostro o que é este operacional. Operacional muito simples, mas muito assertivo, tá? Então, muito bem. Então, primeira leitura que eu faço, para que lado o mercado está indo, tá? Deixa eu voltar aqui alguns dias para trás, para a gente poder verificar isso. Ó. Aqui, por exemplo, ó. Então eu tenho a sessão da Ásia, a sessão de Londres. Maravilha. Então, estou vendo que uma sessão abaixo. Na minha concepção, diz o quê? Este mercado poderá ser direcional em queda. Tá? Isso eu ensino e falo isso há muito tempo, mas isso não quer dizer que todos os dias vai acontecer isso. E eu gosto de mostrar os exemplos, quando dá problema, quando não acontece. Tá? Então, olha só, aqui marcou um fundo de Londres abaixo da asiática, a gente poderia imaginar que uma continuidade, uma queda. Então, não aconteceu aquilo que eu estava falando e explicando. Esse é um exemplo, daqui a pouco a gente vê outros exemplos. Deixa eu voltar mais alguns dias. Deixa eu ver se está configurado aqui para outros dias. Ó, aqui mais só porque eu falei, ó, mais um caso. Então, tem a sessão da Ásia, Londres para baixo, maravilha, não se confirmou. Então, não está fechando com o que eu acabei de explicar, mas é essa a leitura que eu faço. Peguei 2 dias apenas aqui que dei azar. Deixa eu ver se tem mais alguns dias para trás do indicador. Aqui, ó, tá? Aqui, ó, sessão da Ásia, então Londres acima e me mostra o mercado mais comprador, tá? Show de bola, nesse dia que aconteceu. O mercado está bem diferente nos últimos dias, turma, tá bem diferente, tá? Ó, sessão da Ásia, nesse caso, um pouquinho abaixo, tá? Deu continuidade na queda, mas quase lateral, mas um pouquinho direcional para baixo. Afinal de contas, o fechamento de Londres foi bem expressivo para baixo. Deixa eu ver se tem mais algum dia. Eu acho que não. O indicador vai marcar até 5 pregões para trás, tá, pessoal? Por que não marca mais dias para trás, Pazinho? Porque o indicador iria ficar muito pesado, pessoal. E você sabe que a gente tem que trabalhar em cima da limitação do profit. Não adianta a gente fazer um indicador que eu coloque na máquina de vocês e trave a máquina de vocês. Poderia fazer de 50 dias, poderia, mas ia travar a máquina de vocês, tá? E eu não quero que isso aconteça, tá? Primeira leitura, direção do mercado para aquele dia, tá?
Pessoal, quem vai operar Bitcoin, quer operar pares de moedas através das corretoras de Forex, né? Zero Markets, quem mais? FX Globo, tem algumas corretoras que estão oferecendo profit. Esse indicador vai funcionar lá também e você pode aplicar estas leituras para os pares de moedas também, tá? O Júlio é um cara que faz o estudo em cima dos pares de moedas para operar Forex, funciona muito bem também, tá? Então, primeira mensagem que eu mostrei para vocês, eu quero entender uma possível direção do mercado. Então eu vejo a sessão de Londres em referente à Ásia e me mostra uma possibilidade de mercado. Operacional muito assertivo que eu comentei com vocês, tá? Eu utilizo todos os dias e é esse aqui, ó. Eu traço um Fibo, tá? Para quem ainda não conhece as minhas regiões de Fibo, tem 10 vídeos sobre Fibo, Fibonacci, a forma que eu utilizo, as regiões que eu utilizo nas operações. E está aqui, eu traço um Fibo, neste caso não é o Fibo diário, é um Fibo da sessão de Londres, tá, turma? Londres. E esse estudo que eu fiz de meses e meses para trás me diz que 90% até mais vezes do rompimento desta região eu vou atingir no mínimo esse primeiro alvo aqui, ó, o 141,4%, tá? Onde é que está meu stop? O meu stop é um pouco longo, então a relação risco-retorno dessa operação ele é negativo. Por quê? Eu vou trabalhar no rompimento, ou seja, neste caso uma venda aqui, ó, no 456, meu stop ficaria acima do 530, tá? Então, é um operacional que tem um stop longo. O que eu vou recomendar para vocês? Operem com um microcontrato, 2 microcontratos, mas ele é muito assertivo, tá? Então, onde é que faz a venda? A venda você vai fazer conforme o teu operacional. Se você tem um operacional de cruzamento de média, de gatilho na média móvel, operacional de renco, tudo isso aí você vai ter o teu operacional de entrada nessa operação. Mas estou afirmando para você que quando rompe aquele fundo, 90% das vezes ou mais, ele vai atingir no mínimo esse alvo aqui, ó, do 141. Estou falando de uma venda, possível venda aqui, ó, 456 com alvo no 415. E muitas outras vezes, em torno de 70% das vezes, no mínimo, essa operação vai atingir esse outro alvo, que é o 161,8. Ou seja, estou falando uma venda de 456 até o 396. Nesse caso aqui eu estou falando de 60 pontos nesta operação. Entendeu? Então, olha só, fez o rompimento logo após a abertura, né? Ó, 10h30, 11 horas. Ó, 11 horas da manhã, fez o rompimento. Stop está onde? Está aqui em cima, beleza. Bateu os alvos aqui, ó, em um candle, 2 candles de 15 minutos ele bateu o alvo após o rompimento. O primeiro alvo, depois foi até lá no segundo, tá? Esse aqui é um operacional muito assertivo. Vamos olhar os outros dias, tá? Lembra que sempre é o fechamento da sessão de Londres da parte da manhã, tá? Outra vez aqui, ó, operacional Londres, marco novamente o Fibo. Você vai trabalhar, ó, fez o rompimento, tá? Fez o rompimento, olha que loucura, ó. Operacional, fez o rompimento, se você comprou neste topo, você foi estopado. Lembra que eu falei que o stop fica abaixo desta região? Ó, então esse aqui é um dia que deu stop, 18 de setembro. O que você tem que levar em conta, tá? Nesse caso, ou em alguns casos. Primeiro, o dia de notícia. O dia de notícia é um dia para você tomar muito cuidado com qualquer operacional que você vai estar fazendo. Principalmente quando a gente já está dentro da janela de Nova York, tá? E aí, então, eu tenho aqui neste dia em específico, eu tenho notícias e tenho, isso que foi, acho que provavelmente numa quinta ou uma sexta-feira. Então, eu tenho a abertura dos papéis à vista e tenho, sim, as notícias. Então, pode observar como as barras são bem grandes aqui, ó. Nesse caso aqui, você provavelmente não vai estar operando. Ou, se for operar, você sabe que teve esse rompimento, você vai tomar mais cuidado para fazer essa entrada por conta das notícias. Passou o horário da notícia, lógico, não estou justificando o operacional nesse dia que a gente considera como um stop, mas depois ele foi lá, bateu no alvo do 141,4%. Depois teve continuidade, vamos ver, encerrou o dia, ele não chegou lá no segundo alvo, tá? Mas bateu o primeiro alvo, só que foi após o stop. Maravilha, vamos lá, próximo dia, próximo pregão é esse aqui, ó. Novamente, eu vou pegar todos os pregões só para fazer esse estudo, fica bem registrado
Quero fazer esse vídeo que seja bem completinho, tá, pessoal? O que aconteceu com esse FIBO? Desapareceu, vamos lá. Tô fazendo um videozinho bem concentrado, que eu não quero editar ele. Eu quero, do jeito que eu cortar, vai subir para a plataforma do YouTube com vocês, tá? Olha aqui, ó. Rompimento da região de Londres, tá? Observem que ele nem chegou a ameaçar a região do stop. Bateu aqui o primeiro alvo, segundo alvo, 9h15 da manhã. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes eu consigo fazer operações que eu encerro o dia já antes da abertura dos papéis à vista? Tá? Então, o mercado me mostrou esse rompimento, a minha operação de compra bateu então os dois alvos. Inclusive foi lá, bateu quase que beliscou o terceiro alvo. Tá? Quase eu não falo do alvo que é de 261,8. Ele é raro, mas às vezes bate. Às vezes bate esse alvo aqui, tá? Maravilha. Uma coisa que a gente pode observar, quanto menor a amplitude dessa sessão, a gente vai ter uma possibilidade de alvos maiores, tá, pessoal? Não tenha medo de conduzir a operação, né? Vamos lá, rompimento, vamos lá. Londres, novamente, aqui, ó. Dia 22 de setembro, famoso ontem, tá aqui. Novamente, marco o FIBO da região. Rompimento, cadê o rompimento? Opa, rompeu lá em cima, ó. Rompeu naquele topo, apesar de ter falado para vocês que estava esperando uma possibilidade de rompimento aqui embaixo, né? Rompeu lá em cima, ó. Rompeu, foi reto, direto lá no alvo, tá? Observem que foi um rompimento aqui, se eu não me engano eu fiz essa compra aqui nessa região, essa operação acho que eu peguei, no que ele respirou aqui nessa região, comprei sem medo e foi lá. Meu stop estava aqui embaixo, inclusive apoiado por eu ficaria abaixo da VWAP, essa linha cinza aqui é a VWAP, tá, turma? Então olha só, ele bateu o primeiro alvo, bateu o segundo alvo, deixa eu ver, por que eu entrei nessa operação, pessoal? Agora eu tô lembrando, ó, aqui o horário da abertura, tá? Ó, o mercado veio trabalhando, mercado, a gente não pode estar posicionado no mercado, em algumas mesas proprietárias eu não posso estar posicionado, tá? Mas aqui, ó, 10h45, aqui eu já poderia estar comprado, operando. Fiz essa compra e aí ele foi lá, bateu o primeiro alvo, segundo alvo e foi ao terceiro alvo lá em cima também, tá? Ou seja, uma compra que saiu aqui do 847 foi parar lá no 25 mil. Pazine é topo histórico, é todo ouro, vai tourinho, tem problema? Você que tem que saber do teu gerenciamento. Se tu compra, a pessoa tá, não compra topo. Pessoal, se o mercado está direcional subindo, alguém sabe onde é que é o topo? Eu não sei onde é o topo. O topo hoje pode ser 25, mas eu não sei se o topo não é 30 mil em Nasdaq. Né? Quem é que falou que não é? O pessoal reclama muito, comprador de topo. Tudo bem, mas e se o operacional é tendência? Eu estou mostrando que rasga para cima e para baixo. Não vou entrar? Faz o teu estudo aí. Se você acha que tem que trabalhar nas extremidades, faz que ficar caçando topo aqui, tentando vender, passou o dia tomando stop. Top? Maravilha? Vamos lá. O último dia do vídeo vai ser o de hoje. Será que deu stop ou deu gain? Vamos ver. Rompimento de Londres. Eu não lembro, hein? Vamos ver. Ó, lembra que eu falei do range quando ele é pequenininho, que se torna bem interessante, fica bem legal. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, rompimento para baixo hoje, hein? Rompimento para baixo aqui, ó. Fez um teste no 111, você tentou comprar, maravilha. Você fez a compra, lembra o primeiro toque eu falei? Você pode tentar comprar embaixo na captura de liquidez, ó. Beleza, mas é um rompimento, por quê? Porque fechou para baixo. Então é um rompimento, tá valendo essa operação. Se você vendeu aqui ou vai vender em outro candle, não sei, mas a venda é aqui, ó. Stop acima da linha laranja. Ó, alvo. Opa, onde é que foi? Ó, não estopou, tá? Não estopou. Primeiro alvo, segundo alvo e o terceiro alvo, que eu disse para vocês. É raro, mas acontece quase sempre. Tá aí. Ó, venda 980. 980, ó lá, 24,980. Ó lá onde que bateu, ó. 29.905. Estou falando de 75 pontos. 75 pontos nessa operação. Um micro contrato dá $150, tá? $150, beleza. Pazine, esse indicador é gratuito? Não, pessoal, esse indicador não é gratuito. Deu muito trabalho, muita dor de cabeça para fazer ele funcionar. Não vai ser gratuito, mas a gente cobra uma fortuna. Você não vai conseguir pagar. Você vai ter que fazer R$1 milhão para pagar esse indicador. Né? Não, brincadeira, né? Esse indicador custa aí, dependendo da forma que você assina, ele vai custar R$13 por mês. R$13, não é nem dólar, tá?
É uma mera contribuição que você faz para os programadores e desenvolvedores do indicador. Top? Como é que configura, Pazini? Vamos lá, primeiro passo, vou mostrar aqui para vocês, ó, você vai clicar aqui, ó, estratégias, loja, central de estratégias, está aqui, ó, tá? Central de estratégias, você vai lá no teu Black Arrow, você vai clicar aqui em loja, clicou em loja, você vai digitar lá, Pazini, Enter, aqui vai aparecer todos os meus indicadores, tá? Esse indicador está publicado aqui na minha loja, ó, Pazini Sessões Internacionais, está aqui, ó. Que melhorar as fotos e as informações. Eu não sou caprichoso, eu tenho que fazer isso, tá? 2 cliques você vai poder assinar esse indicador, tá aqui, ó. R$ 39,90 por mês. Se você fizer a opção de semestral para o semestre, então você paga 200 pilinhas. Se você escolher para o ano, R$ 159,90. Ele fica R$ 13,00 se você optar na compra do ano, tá? Maravilha? Esse é o indicador. Você contratou, já vai estar disponível para você aí no seu Profit, tá? Qual que era o bug deste indicador? O bug era o seguinte, pessoal, ele não funcionava se o meu Black Arrow estivesse com o horário brasileiro, no caso agora, 20h49 da noite, né? 8h49. Eu precisava vir aqui, ó, negociação, configurações e vir aqui, ó, geral, tá? Ó, visualizar meu horário local. Eu precisava obrigatoriamente marcar para aparecer em outra janela. Então o nosso Black Arrow ficava com o horário lá dos Estados Unidos configurado. Agora não é mais necessário. Você deixa aí o horário local, vai funcionar. Maravilha? Deixou o horário local, vai funcionar o indicador sem bugar aí na sua tela. Como você vai configurar os horários? Se você der 2 cliques em cima do indicador, vai aparecer esta janela aqui, ó. Vai aparecer essa janela aqui. O que é essa janela você vai poder configurar? Horário inicial e fechamento da janela, tá? E você vai poder escolher se você quer que ele trace linhas de suporte e resistência adiante no gráfico, que são bem interessantes, bem importantes. E se você quer que marcar a própria janela, né? Eu quero que apareçam as janelas, ponto, primeira coisa. Outra coisa, você pode marcar quantos dias você quer para trás. O máximo que é aqui são 5 dias, tá? 5 dias de janelinhas para trás para aparecer aqui para vocês. Pessoal, qual é o horário que você vai preencher? Aqui está aparecendo uns horários que você vai achar uns números estranhos. Por exemplo, usa Start Time, ou seja, o horário da janela Nova York. Qual que é? Está aparecendo aqui, ó, 700 a 1000. O que é isso? Pessoal, 700 não é 700, é 7 horas da manhã. Então, das 7 até as 10 da manhã, tá? Pazini, não é esse horário. A janela de Nova York não tá esse horário. Tá aqui, ó, é 8, 9 horas, 9 às 11, tá? A tua janela, Pazini. Por que aqui tá 7 às 10? Porque tem a diferença do fuso. Então, aqui no indicador eu vou configurar esse horário por conta do horário lá dos Estados Unidos. Mas aqui na tua tela vai aparecer um horário diferente. Então, eu já estou te mostrando pifado, pronto, como você configura o indicador, tá? Então, Estados Unidos, que seria a janela Nova York, você vai colocar ali, ó, 700 a 1000, tá? Ou seja, 7 da manhã às 10 da manhã. Janela da Europa, essa azulzinha, que é a mais importante para mim, tá? Aliás, essa ali é a segunda, né? O fechamento de Londres, isso aqui, ó. Abertura de Londres, você vai marcar o quê? 100 a 400, ou seja, 1 da manhã às 4 da manhã. Significa que vai mostrar o quê? Das 3 às 6, tá? Por quê? Porque tem as 2 horas do fuso horário. Não te preocupa em entender essa questão, tá? Não te preocupa. Só se preocupa em configurar dessa forma que eu estou deixando pronto para ti. Abertura de Londres, fechamento de Londres. Que horário você vai colocar? Tu coloca ali, ó, 1005 a 1200, tá? 1200, ou seja, das 10 horas e 5 até meio-dia, para mostrar essa janela aí. E a seção asiática, essa é muito importante, é a mais importante na configuração. Precisa estar aqui 20 horas, ou seja, 2000 a 2200, 2200. Significa que é das 8 da noite às 10, tá? Porque se você colocar maior do que 22 horas, vai bugar. Esse bug a Nelogica ainda não consertou.
Por quê? Eu queria que ele aparecesse até a 1 da manhã, mas não tem muita importância, porque aqui é o final da janela. Essa 1 hora não vai mudar muita coisa no nosso indicador para o nosso dia a dia, não se preocupa. Mas se eu pudesse, eu colocaria aqui das 22 às 20, aliás, das 20 às 23, ou seja, das 9 até a 1. Esse seria o horário que eu queria. Mas nesse caso ele vai ir até a meia-noite. Então ele marca essa janela da Ásia das 9 à meia-noite. Funciona perfeito, é o importante que eu preciso, não é muito mais do que isso, tá, turma? Então, essa é a configuração da estratégia. Você dá um OK, um aplicar, salvou, maravilha. Então, o vídeo ficou bem explicativo, com bastante calma. Expliquei como eu faço a leitura das janelas, elas são muito importantes. Posso utilizar a estratégia do rompimento de Londres? Posso simplesmente estar observando a captura de liquidez nesses fundos, né, das sessões durante o dia, tá, pessoal? Também são operações bem interessantes. Ó. Observa aqui, ó. Desculpa a tosse. Ó, aqui ele marcou a máxima em Nova York. Observa, geralmente, pessoal, essa máxima de Nova York, ela dá algumas operações, tá, na rejeição nos candles seguintes, tá? Deixa eu até diminuir o tempo gráfico para ficar mais visível essa operação. Uma exceção de dia que está rompendo tudo, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó, marcou aqui uma mínima de Nova York, isso que foi hoje, ó. Ele veio e fez esse teste. Então, se você quer comprar, trabalhar nas beiradas, na captura de liquidez da região, funciona, é interessante. Então, aqui daria uma compra aqui na região da 930. Ó, deslocou 25 pontos. Teve a continuidade da queda? Teve. Mas essa região de captura de Nova York, ela é bem interessante. Deixa eu pegar dias para trás. Ó, aqui, ó, a mesma coisa, ó. Teste Nova York. Se você tentou fazer essa venda aqui, ó, deslocou pouco, tá? Mas, ó, 25 pontos novamente. O que mais? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Ó, que interessante aqui, ó, tá? Se você tentou fazer a compra aqui, ó, logo nos primeiros testes, tá? Pode ter sido estopado, ó, tá? Você vai tomar um stopzinho curto. Lembra que eu falei quando você está na beirada, você não vai tomar um stop longo? Então, ó, stopzinho de 14, 15 pontos. Veio aqui, marcou um fundinho. Começou a comprar novamente, pô, beleza. Então você marca aqui, ó, um stop aí de mais 20 pontos, aí você tenta conduzir, ó, até a VWAP 25 pontos. Opa, será que vai deslocar? Se o preço sobe, você vai conduzindo a operação. Então lembra que eu falei para você sobre isso? Então você pega ali a captura de liquidez numa região, o teu alvo é mais curto, mas você pode bater uma parcial e tenta conduzir. A gente nunca sabe no que vai. E aí você está de olho nessa região de máximo aqui de Nova York. Ó. Então fez essa compra aqui, ó, meio-dia e pouco você conduz até lá em cima. Ó, olha como não foi difícil utilizando os candles, ó. Não foi difícil conduzir essa operação. Vai subindo, você vai subindo o teu trailing stop atrás, ó. É uma operação que subiu daqui lá em cima, ó, 100 pontos, tá? 100 pontos para Nasdaq é ponto pra caramba. Vamos lá, deixa eu pegar mais um exemplozinho. Sempre pensando nas capturas de liquidez, ó. Aqui um exemplo, ó. Marcou a sessão da Ásia, quem opera de madrugada, ó, 1 da manhã. Tá? Você pode tentar fazer a compra aqui, ó, que teria tomado stopzinho, depois marcou novamente um fundo, você compra aqui e tenta levar até a máxima da Ásia, que foi aqui, ó. Tá? Olha o tamanho do stop, ó. 10 pontos, 11 pontos. Objetivo lá 30, né, que seria a máxima da Ásia. Deixa eu pegar. Então, pessoal, essa aqui é um indicador que te auxilia demais, ó. O que eu falei da captura de Nova York, ó. Pegou a máxima, deixou um paviozinho aqui, ó. Olha que legal essa operação, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o padrão do candle, ó. Olha só, stopzinho de 11 pontos. Aí você tenta trazer até a VWAP, né? Aqui ele traça uma linha no meio da sessão, ó, pessoal, é 50% da sessão. Então você tá vendido aqui, ó, olha aqui, ó, essa operação deu 79 pontos durante a tarde, tá? Durante a tarde você vendeu e deixa descer. Né? Lógico, quanto à tendência, aí você vai tomando mais cuidado. Ó, aqui, ó, a captura de liquidez de Londres, tá? Durante a manhã, bateu aqui, eu quero fazer uma vendinha aqui, ó. Na máxima, 10 pontinhos de stop, deslocou 30 na queda, né? Então assim, ó, você monta o teu operacional, você que sabe como é que tu opera, não sou eu, né? Não sou eu que estou aí na frente do gráfico, você que vai definir que tipo de operação que você vai traçar, tá? Aqui, ó, que eu gosto de mostrar, esse exemplo aqui é crucial, tá? Ó, fundinho da sessão de Nova York, novamente, ó, você pode tentar uma compra aqui,
stopzinho aqui embaixo, ó, 13 pontos, deslocou 25, 26 pontos. Tinha alvo, possibilidade de levar lá na VWAP até 50%, não foi. Então, você precisa entender como é que é o teu operacional. Né? Contra o movimento, você vai ter um alvo mais curto, bate parcial, protege, não deixa voltar. Por quê? Porque quando você tem rompimento, o preço vem, rompe e vai ter estopando. E outra, eu gosto de fazer no máximo 2 operações pegando essa região aqui, tá? Porque se ele vai testar a terceira vez, possivelmente ele vai romper, tá? Possivelmente ele vai romper. Maravilha? Pessoal, quem ficou com dúvida, aqui na descrição do vídeo tem link lá para o nosso grupo do Telegram, tá? Tem o nosso grupo do Telegram, pode me chamar no privado também. Deixa seu comentário, deixa sua curtida. Enfim, maravilha. Obrigado, top. Obrigado pela companhia de vocês. Eu estava devendo esse vídeo, né? Um abraço para a turma lá do Six Trade, abraço para quem já está assinando o indicador, está curtindo o indicador. Agora está aqui bem configuradinho, bem explicadinho. E mesmo assim, se tiver dúvida, me chama que eu tô lá para auxiliar você. Valeu? Um abraço e até a próxima. Top, valeu, valeu, valeu.